Nós vamos falar então da anatomia foliar das plantas CAN. Plantas CAN são bem conhecidas de todos nós, essas suculentas que hoje são tão comuns as pessoas cultivarem como ornamentais em casa. De fato, elas são muito bonitas e se caracterizam exatamente por essa suculência que as destaca. Por que essas plantas recebem o nome de CAN? CAN significa metabolismo ácido das crassuláceas, quer dizer, aqui é a sigla em inglês, e em português MAC. São plantas bem conhecidas, nós temos aí, eu destaco aqui as bromélias e também na alimentação o abacaxi, tão presente na nossa culinária. Essas plantas recebem esse nome porque primeiro esse metabolismo, esse ciclo foi descrito na família Crassulácea, por isso o metabolismo ácido das crassuláceas. São plantas adaptadas a ambientes com falta de água, com alta salinidade ou alta temperatura, e é característico de plantas suculentas. Em plantas CAN, diferente lá das plantas C4, vai ocorrer uma separação, mas ela é temporal entre aquela fase prévia de incorporação do carbono e a redução do carbono a CO2, como eu vou explicar mais à frente. Esse metabolismo está presente em diversas famílias, tais como Asclepiadácea, Bromeliácea, Orquidácea, Liliácea, Cactácea e Crassulácea. O ciclo das plantas CAN é muito semelhante ao ciclo das plantas C4, porém a separação ela é temporal. Essa etapa prévia de fixação do CO2, essa etapa prévia de incorporação do CO2 ocorre à noite. Então, à noite, quando as temperaturas são mais baixas, essas plantas abrem os estômatos, o CO2 entra, é convertido em ácido carbônico, e ele é, por ação da enzima fosfoenolpiruvato, a PEP, ele é incorporado em uma molécula de 3 carbonos, que é o fosfoenolpiruvato, 3 carbonos com mais um carbono, 4 carbonos, formando o oxalacetato, que é convertido a malato e é guardado dentro do vacúolo. Então, notem, o ácido málico é guardado dentro do vacúolo, daí o nome metabolismo ácido das crassuláceas, porque o pH aqui é muito baixo. Essas plantas, temos que lembrar que são suculentas, normalmente elas ocorrem em climas muito áridos, nós podemos citar como exemplo um deserto, e se essas plantas abrissem o estômago durante o dia, elas perderiam água, uma grande quantidade de água, elas poderiam desidratar por causa das altas temperaturas durante o dia. Então, essa estratégia de abrir o estômago durante a noite é uma estratégia interessante, né? As plantas que apresentaram essa característica foram selecionadas ao longo da evolução, exatamente porque à noite a temperatura é mais baixa, e isso acarreta uma baixa perda de água para o ambiente externo. Então, notem, à noite a planta fica incorporando o CO2 e guardando dentro do vacúolo na forma de ácido málico. Durante o dia, o que vai acontecer? Durante o dia, o ácido málico que foi acumulado durante a noite, ele vai ser convertido a malato, a forma protonada desse ácido, para ser transportado no citosol. Esse malato vai ser levado até o cloroplasto, e lá no cloroplasto ele vai ser descarboxilado e o CO2 liberado entra no ciclo de Calvin para formar a glicose, e que depois vai ser transportada via floema para todo o corpo da planta. Notem que esses processos que eu acabei de descrever, eles ocorrem na mesma célula. Então não há separação, não há compartimentalização, não há separação espacial. Mas eles ocorrem em períodos diferentes. À noite ocorre o período que antecede o ciclo de Calvin, o período de incorporação do CO2 para formar o malato, que vai ser guardado na forma de ácido málico no vacúolo, e durante o dia, na mesma célula, esse ácido málico vai ser transportado até o cloroplasto, vai ser descarboxilado, liberando o CO2 que vai ser fixado pela rubisco no ciclo de Calvin. Então notem que as plantas C4, elas têm, as plantas CAN,
assim como as plantas C4, têm como enzimas-chave desse processo a fosfenolpiruvato, carboxilase, e também a enzima rubisco, né, que vai fixar esse CO2 liberado da descarboxilação do malato e incorporar esse CO2 numa molécula de 5 carbonos, formando o primeiro intermediário estável, que é o ácido 3-fosfoglicérico, que vem para o ciclo de Calvin para, no final, formar a glicose. Então, o fechamento dos estômatos durante o dia promove uma eficiência na economia de água. Então, reduz a perda de água. As plantas CAN perdem de 50 a 100 gramas de água por grama de CO2 fixado. As C4 perdem de 250 a 300 gramas de água por grama de CO2 fixado. E as C3 são as que mais perdem, de 400 a 500 gramas de água por grama de CO2 fixado. As plantas CAN, elas têm uma alta eficiência no uso da água, portanto, por causa do fechamento dos estômatos durante o dia e abertura desses estômatos durante a noite. Pode ser de 5 a 10 vezes maior essa eficiência do que nas plantas C3 e C4. E isso é uma vantagem competitiva em ambientes secos, como a caatinga, por exemplo, e como os desertos. Eu quero destacar algumas características, depois vocês podem ler com mais detalhes, é só pausar a aula, mas eu quero destacar algumas características comparativas entre plantas C3, C4 e plantas CAN. A primeira delas é a anatomia. As plantas C3 têm um mesofilo heterogêneo, células esponjosas e palissádicas. As plantas C4 têm uma anatomia crans. E as plantas CAN geralmente são suculentas e têm células com vacúolos grandes. Depois, a separação entre as fases, essa fase de incorporação inicial de CO2 e o ciclo de Calvin. Nas plantas C3 não há nenhuma separação. Nas plantas C4 a gente tem uma separação espacial, né, entre as células do mesofilo e as células da bainha, e nas plantas CAN uma separação temporal. De dia ocorre a fase de incorporação do CO2, aliás, à noite ocorre a fase de incorporação do CO2 e de dia o ciclo de Calvin. A taxa de crescimento, vocês vão perceber que as plantas CAN são as que têm o crescimento mais lento e as C4, como o milho, capim, a tiririca, são as que têm a taxa de crescimento mais alta. Os estômatos em C3 abertos de dia e fechados à noite, em C4 também abertos durante o dia e fechados à noite, e nas plantas CAN fechados durante o dia e abertos durante a noite. As enzimas chaves da carboxilação na planta C3 apenas a rubisco, e notem que na planta C4 e CAN a enzima pepicase e rubisco. Em relação à distribuição atual, as plantas C3 são dominantes em muitos ambientes, climas frios em especial, as plantas C4 dominantes em climas tropicais e as plantas CAN em ecossistemas xéricos, desertos e habitats epífitos. Em relação à representatividade na flora global, as plantas C3 representam aproximadamente 85%, as plantas C4 5% e as plantas CAN aproximadamente 10%. Voltando a esse slide da aula introdutória, eu apresento novamente uma comparação entre C3, C4 e CAN. Notem que nas plantas C3 nós temos apenas o ciclo de Calvin, que ocorre em todas elas, né? A enzima-chave, então, é a rubisco, e o primeiro produto estável da incorporação do CO2, aqui no caso da fixação do CO2, é o ácido 3-fosfoglicérico, uma molécula com 4 carbonos. Notem que as plantas C4 e CAN, elas têm essa etapa que antecede o ciclo de Calvin. Nas plantas C4,
Essa etapa ocorre nas células do mesofilo. O primeiro produto formado tem 4 carbonos. E nas plantas CAN, essa etapa ocorre à noite. O primeiro produto formado também tem 4 carbonos, mas é guardado dentro de vacúolos na forma de um ácido, que é o ácido málico. E eu quero destacar para vocês que existem plantas intermediárias entre C3, C4 e CAN. O objetivo da aula é que vocês reconheçam uma anatomia C3, uma anatomia C4 e uma anatomia CAN. Anatomia e o ciclo também, né? E quando vocês se depararem com algum artigo ou forem fazer algum estudo sobre esses intermediários, tendo em mente o que é uma planta C3, C4 e CAN, vocês vão poder identificar os intermediários e por que eles são intermediários. Então, refletindo as mudanças graduais que os seres vivos passam durante todo o processo evolutivo, nós temos essas formas intermediárias, né, de planta C4. C4 completo, o tipo C4, e os intermediários entre C3 e C4 e entre C4 e CAN. A maioria das plantas C4 apresentam anatomia crans, aqui eu vou citando exemplos, porém existem exceções, tais como essas duas espécies, que são Eudicotyledôneas da família Amarantácea, que elas não têm anatomia crans e são plantas C4. Então, vocês podem encontrar isso também. Espécies da família Hydrocaritácea, que são plantas aquáticas, onde ocorre a via C4 em cada uma das células do mesofilo, que são geralmente grandes, com citoplasma esférico central, cheios de mitocôndria e cloroplastos, não tendo essa anatomia crans típica que a gente tem falado tanto aqui. E muitas plantas apresentam anatomia crans, mas na verdade são C3, que significa, no caso da relação entre a anatomia de crans e o metabolismo de C4, a estrutura precede a função. Então, a estrutura ela é necessária, mas não é suficiente para o estabelecimento do metabolismo C4. Estou citando apenas alguns exemplos de intermediários que vocês podem encontrar, mas certamente vocês vão poder estender muito mais esse estudo. O objetivo dessa aula é apenas abrir uma janela para que vocês possam olhar muito mais além desse horizonte. Bons estudos e até a próxima aula.